It's time! Vamos lá, DJ, vamos começar a festa do propagandista aqui no Instagram. Tudo bom, galera? Bom dia, beleza? Como é que vocês estão? O frio tá comendo solto. Que é isso? Meu Deus! E para variar, tá embolado aqui e eu já falei que eu vou comprar um AirPods. Tudo certo? Caixa. Deixa eu conectar aqui. Ai, papai, vamos lá. Tem um fone certo, direito, esquerdo. Agora sim, ladies and gentlemen, boys and girls, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Propagandista SA, o mais prescrito do Brasil. Meu nome é Alisson Costa, em nome de toda a nossa tripulação, gostaria de lhe dar as boas-vindas a bordo do nosso F-15, do nosso Fokker 100, sem escala para a indústria, sem escala para o seu sucesso profissional. Então, para quem está chegando, não preciso nem falar, vocês já sabem que vocês patrocinam essa live. Então aqui, ó, tem um coração, segura, senta o dedo nesse coração até ele explodir, que hoje eu vou despejar potência, eu vou entregar aqui um conteúdo pressão, um conteúdo que vai resolver boa parte dos seus problemas. Se você aplicar, com certeza você tem resultado. Então, senta o dedo, para de ser egoísta e já tô aqui com o meu café também. Caraca, hoje eu enchi, tá transbordando café aqui, tá quentinho. E o meu pão de queijo também já tá lá no forno. Vocês estão de brincadeira. É rotina, ritmo, rotina e ritual. Eu aprendi isso com um cara brabo da CIMED, chamado João Adib Neto. Aí sim, hein? João Adib Marques, foi mal. Ah, caralho, vamos lá. E hoje todo mundo já sabe que essa live aqui, de manhã cedo, é um resumo da live de ontem. Se você não conectou por lá, o conteúdo não ficou salvo mais uma vez. Então aproveita, pega papel e caneta, que eu vou te falar aqui os conceitos que nós trabalhamos ontem. 10 passos para você entrar na indústria mesmo sem ter experiência. Vocês estão de brincadeira. Caralho, o que eu demorei para aprender isso foram quase, sei lá, talvez 10 anos. Eu vou te passar um conteúdo de 15 anos de vivência prática na indústria farmacêutica, sem contar MBA, sem contar pós-graduação, sem contar curso de especialização. Caralho, porra, você tá ganhando isso de graça. Então o mínimo que você pode fazer é anotar para você não esquecer de colocar em prática, porque se você não colocar em prática, você está perdendo o seu tempo e você não vai ter resultado. Simples assim, não tem certo nem errado. O que eu estou te falando é para você acelerar. Acelerar é o jogo do progresso, frequência e sequência. Vou desligar aqui o som. A galera tá perguntando se ia ter live hoje. Porra, vai. Por que é 6h15, Alisson? Porque, porra, sei lá, 6h15 foi a hora que eu nasci. Sério, foi a hora que eu nasci. Há quase 35 anos atrás, dia 7 de setembro, completa 35 anos. Então, 6h15 é um bom horário. Fechou, galera? Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você não tem experiência é que, para começar, todo mundo começa sem experiência mesmo. Não vai pensando que eu comecei já dentro da posição de pleno, de sênior, numa multinacional. Não é assim, não é assim. Eu quebrei muita pedra, eu carreguei muito fardo que talvez você não esteja disposto, não esteja disposta a carregar, porque talvez você esteja na zona de conforto. E no meu caso, como a grande maioria, eu saí da faculdade desempregado. E naquela fase de transição, você quer fazer pós-graduação, você quer entregar currículo porta a porta, e eu não consegui nenhum dos dois. Eu tomei um pau, eu fui reprovado no mestrado numa instituição federal aqui em Minas, a UFMG, e eu fiquei estudando um tempão, não consegui passar,
Eu já contei essa história, eu dei um vacilo que vocês não acreditam. Eu fiz a prova de idiomas a lápis, um concurso federal a lápis. O excesso de confiança às vezes atrapalha. E fiquei desempregado e sem perspectiva de carreira. E o que eu queria fazer, como a grande maioria? Rasgar o meu diploma. Simples assim. E naquela época não tinha Uber, naquela época não tinha renda extra, não tinha porra nenhuma. Eu ficava dentro de casa, morava com os meus pais e via os meus amigos de faculdade conseguindo estágio, conseguindo emprego. E eu falava, caralho, eu sou muito ruim. E isso te dá uma insegurança. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Dá uma insegurança, te dá uma baixa estima, você entra num sintoma, sem caminho, parece espiral, que você não sabe mais o que você faz, você fica inseguro, você olha para o lado, dá vontade de desistir, dá vontade de chorar. E eu passei por isso. Só que, como eu estava me desenvolvendo no mestrado, eu comprei um congresso em São Paulo, um congresso de genética. Para quem nunca foi em evento científico, o congresso é basicamente onde tem o lançamento de novidades, publicações científicas, cursos de atualização, prova de títulos, tem um monte de coisa lá, tem prova até de concurso. E nesses congressos tem muitos expositores. O que é expositor, Alisson? Expositor são os laboratórios, são as empresas Life Science, são as empresas que fornecem insumos para pesquisa, para laboratório, para a indústria farmacêutica como um todo. E nesse congresso de genética, eu estava decidido a ir no congresso somente para pegar brindes e dar prejuízo para os expositores. Como assim, Alisson? Pô, eu já estava sem perspectiva, já havia pago o congresso. E chegou um e-mail para mim falando, pô, seu voucher está aqui para você ir no evento tal, já está tudo certo. E eu fui com meus amigos, que meus amigos já estavam empregados, já estavam com um dinheirinho na carteira, e eu fui duro, quebrado. E meus amigos queriam ficar só vendo palestra, e eu não queria ver palestra porra nenhuma. Eu queria só pegar brinde e beber cerveja, beber suco, qualquer outra coisa. Só que chegando lá, na minha caça aos brindes, uma senhora, uma gestora de um distribuidor que estava lá, ela me deu boas-vindas, né? Falou, oh, seja muito bem-vindo, tal, não sei o quê. Falei, ô moça, desculpa, me perdoe, mas eu queria uma agenda daquela. Você me consegue? Ela, claro, vou pegar para você. E ela me perguntou meu nome, muito educada e tal, estava abrindo conexão comigo. E ela falou, pô, tô vendo aqui no seu crachá que você é de Belo Horizonte. Que legal. Eu falei, sim, sou de Belo Horizonte. A moça respondeu, a gente está com uma posição lá na área comercial. Você conhece alguém? Eu falei, nossa, moça, infelizmente eu não conheço ninguém, espero te ajudar em breve, mas eu só vim pegar uma agenda, um bloquinho daquele ali, você consegue para mim, por favor? E ela foi lá, pegou e tal, e insistiu mais um pouco, né? Falou, pô, você tem um perfil legal, você não teria interesse? Eu falei, não, moça, eu sou totalmente travado comercialmente e não tenho interesse, obrigado mesmo, de coração. Aí a gente acabou a conversa ali, ela pediu para eu deixar os dados ali de contato, deixei meu telefone e ela falou, pensa com carinho, que na segunda a gente conversa. Falei, tá bom, beleza e tal. E eu nem lembrava disso. Aí eu fui curtir o evento, fui lá ver, sempre tem um show no congresso e tal, não estava nem lembrando. Voltei para BH, numa ressaca braba, e quem tem ressaca sabe que dá uma depressão ferrada, e eu já estava todo ferrado. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Chegou segunda-feira, sem perspectiva nenhuma de carreira, e de repente toco o telefone, número 011. Para quem não é de São Paulo, sabe que 011, quando liga, é para te empurrar alguma coisa. Pode ser um banco, uma agência de telefonia, e ligou para mim esse número DDD 011. E o que eu fiz? Eu rejeitei. Esse número insistiu, eu rejeitei novamente. Na terceira
eu atendi com a voz já um pouco mais impostada e falei, oi, você queria falar com quem? Cara, que deselegante. Adivinham quem era? Era a gestora do distribuidor. Oi, Alisson, tudo bom? Aqui é fulano, tudo bom? Beleza, como é que foi de viagem? A pessoa muito educada, um ponto fora da curva. Falei, foi tudo ótimo. E você, como é que você tá? Me perdoe. Ela, não, tá tudo bem. E ela rindo e tal. E ela falou, pô, você pensou com carinho na posição de representante? Eu falei, nossa, moça, realmente eu não tenho competência, eu sou extremamente tímido, eu não quero comprometer o resultado, não quero firmar um compromisso que eu não consigo entregar e realmente está fora. Eu estou buscando me desenvolver na parte de gestão de laboratório e tal, papapá. Só que ela falou uma palavra mágica. Ela falou uma palavra mágica para mim. Eu estava desempregado, em transição de carreira, havia quase 6 meses, não aparecia nada, nada mesmo. E ela falou uma palavra mágica, falou, Alisson, o salário fixo é de R$ 800. Cara, R$ 800 há 15 anos atrás. Para quem estava desempregado, vocês estão de brincadeira. Aquilo ali, na hora que ela falou, fez aquele barulho de venda. Tiquim, tiquim, tiquim. Meu olho virou cifrão. Falei, peraí, como que é? R$ 800, tá? E eu vendendo ou não vendendo é R$ 800? Ela, sim, é R$ 800. E você vai ter uma comissão de 4%. Falei, porra, comissão, não tô nem aí, eu quero R$ 800. Eu pensava, né? Eu vou ficar nesse emprego 2, 3 meses, porque eu não sei vender, não vou vender porra nenhuma mesmo, e depois eu saio e ainda tenho talvez um seguro-desemprego. Olha a mentalidade medíocre, olha a mentalidade de retardado. E aceitei um convite. Tinha que atender Minas Gerais inteira, precisava de carro, o meu pai tinha um carro, um Paliozinho, era o carro que ele poderia ter porra, pra mim negociar esse carro com ele foi uma briga do cacete, porque ele não deixava eu pôr a mão no Paliozinho, que é o xodó dele, e tá tudo bem. Eu falei, pô pai, como é que eu vou fazer, não sei o quê. Aí aceitei o convite. Só que começou a chegar um monte de caixas de catálogo gigante lá em casa, gigante mesmo, porra, sei lá, dimensão 2x2, eu nunca vi umas caixas daquele tamanho. E também chegava amostras grátis de medicamentos. E esse medicamento geralmente ele tem que ficar numa temperatura refrigerada, controlada, vinha uma caixa com gelo seco, vinha caixa com bolsas térmicas e tal. E essas caixas de isopor era o dobro do tamanho da caixa do material de marketing. E eu não tinha estoque local, não tinha distribuidor local. Eu era o diretor da minha região. Literalmente, literalmente. E o que eu fazia? Eu precisava armazenar essas amostras, não tinha onde pôr. E o que eu fazia? Eu ia na geladeira da casa dos meus pais, tirava todos os alimentos e tirava até as gavetas e enchia aquilo de medicamento. Cara, eu não sei como não matei ninguém, ainda estou vivo, sendo bem sincero, sem instrução nenhuma. Nem sabia se aquilo poderia ter um efeito colateral, se tinha gás ali dentro, sei lá. Eu jogava dentro da geladeira porque estava escrita a instrução ali, tinha uma bula que esse medicamento tinha que ser acondicionado em temperatura -4. Então, ia para a geladeira. E que mais? Cara, e foi assim que eu comecei, sem instrução nenhuma, pegava aquela pasta de marketing, ia para a área médica, para a área aqui do hospital, o complexo hospitalar em Belo Horizonte, ia de ônibus, carregando caixas dentro do ônibus. Imagina como que era fácil, né? E, pô, foi assim que começou a minha jornada. Extremamente travado. Eu ia falar com um pesquisador, ia falar com o médico. Sabe o que eu fazia? Eu não tinha nem cartão de visita. Eu escrevia no catálogo meu nome. Cara, olha só como que era escasso. Escrevi o meu nome, o telefone, meu telefone pessoal, não tinha... Antigamente eles custaram arrumar para mim um rádio Nextel, mas eu não tinha nem telefone, era meu telefone pessoal. E é o mesmo número que eu tenho até hoje. E escrevia ali e saía entregando porta em porta. Só entregava, porque eu não tinha coragem nem de falar bom dia com ninguém, extremamente travado. Ainda mais com um médico, com um pesquisador,
que era o foco, que era a persona estratégica. E foi assim durante 2, 3 meses, entregando folder, entregando panfleto, não tinha ferramenta como essa aqui que a gente tem hoje de social media, a internet era discada, eu via meus e-mails no meu e-mail particular, cara, eu era o diretor, eu já era empreendedor e não sabia. E eu entregava, pegava pedido, o cliente naquela época tinha um cheque do CNPq, que ele poderia fazer o cheque e eu pegava esse cheque em mãos e, sei lá, andava com cheque de 40, 50 mil reais dentro da mochila. E não era nominal. Você tá de brincadeira, Alisson? Sim, eu ia pro interior de Minas, eu pegava cheque e ficava andando com esse cheque na mochila, cara. Olha só. E era, pô, se eu quisesse agir de má fé, depositar esse dinheiro na minha conta, tava tudo bem, a empresa não tinha controle. Era uma distribuidora, uma trade, pô, e era tudo assim muito escasso, sabe? Só que em mais ou menos 6 meses eu fui promovido, aqueles 4% de comissão para mim foi o que me alavancou e em 6 meses eu já fui promovido e comprei meu primeiro carro zero. Aí a galera começa a pegar no pé, né? Pô, Alisson, vendedor é só quem não deu certo na vida. E eu escutava aquilo. Pô, Alisson, vendedor, se nada der certo, eu viro vendedor também. E eu escutava aquilo. Só que hoje o jogo virou, não é mesmo? Hoje ser vendedor é mandatório para qualquer profissão. Ah, mas eu não sou comercial. Cara, mas você vai vender uma ideia, você vai vender a sua imagem, você vai vender um conceito. Todo mundo é vendedor, cacete. Todo mundo é vendedor. E se você não souber vender, você, pô, sei lá, você pega as suas coisas e vai morar no interior, no meio do mato, porque lá você não vai precisar vender, você fica autossustentável, você planta, você colhe e tá tudo bem, cara. Porque a gente tá na era capitalista. Tem empresas aí batendo trilhões, tem setores aí batendo trilhões. O setor da saúde, principalmente da prevenção, está batendo recordes atrás de recordes. E, para mim, não teve escola melhor do que trabalhar para um distribuidor que atrasava meu salário, atrasava, porra, comissão nem se fala, não me dava ferramenta, não me dava treinamento, mas só que ele poderia entregar para mim o que eu mais precisava, cara, que foi aprender a dar meus pulos. Eu não tinha tempo para reclamar. E eu pensei uma coisa, falei, cara, sem saber vender, eu estou ganhando dinheiro, imagina se eu souber. Aí eu comecei a me desenvolver, mais uma vez, não tinha acesso a informações naquela época como se tem hoje. Eu fazia treinamento no Sebrae, o Sebrae ele tinha uns treinamentos de vendas e era geralzão, era venda de varejo para pequenas empresas e eu aprendi a fazer vendas e eu comecei a ter mais controle, eu comecei a fazer planilha para saber aonde que eu estava acertando, aonde que eu estava errando. Eu criei o meu próprio CRM sem saber, que eu comecei a pegar o nome, telefone, contato ali dos médicos e eu criei meu próprio painel. E foi assim que começou, cara. E depois eu já migrei para uma multinacional e a multinacional é tudo, pô, é molezinha, muito molezinha ser destaque na multinacional, porque ela te dá tudo, cara. Ela te dá tudo. E quando eu entrei na multinacional, eu fui promovido também, virei destaque comercial, pedi demissão, fui para outro, pedi demissão, fui para outro e chegou aonde nós estamos. Por quê? Porque eu paguei o preço. Então, a primeira coisa que, sei lá, você tem que saber se você está disposta, se você está disposto a pagar o preço. Ah, não tem experiência. Você tem duas opções. Ou você reclama, ou você vai para cima. Se você ficar só reclamando, tudo bem, você vai ficar aí se lamentando e você não vai ter resultado nenhum. Se você for para cima, cara, você vai ter resultado. E quando você tem resultado, você consegue melhorar
o ciclo, você consegue melhorar a cadeia de processo. Então você vai se refinando, você vai se atualizando e, cara, na boa, isso foi uma virada de chave na minha vida, porque eu parei de dar desculpas, eu comecei a dar resultado e tudo que eu faço é com foco em resultado. Alisson, você é muito competitivo, não sei o quê. Eu falei, tá bem, pô, cara, se você não for competitivo, eu vou te falar que uma posição na indústria, hoje, se você entrar no LinkedIn, tem 400 candidatos. Então, pô, então deixa para eles. Se você não é competitivo, você vai entrar num processo que só tem uma vaga e você vai, não é competitivo, como assim? Você vai deixar de mão beijada para outra pessoa o seu sonho. Tá tudo bem, cara. Cada um sabe o que faz. Só que eu não deixo. Eu vou para cima. Eu vou para cima. E isso foi o divisor de águas. E quando eu aprendi isso, eu seguro a oportunidade com as duas mãos. Eu crio as oportunidades. E se você não tem experiência, você tem que pagar o preço. Primeira coisa, você vai ter que começar, geralmente você vai ter que começar por baixo. Geralmente você vai ter que começar por baixo. Ah, eu quero começar numa multinacional ganhando 10 mil. Cara, eu demorei 15 anos para chegar nesse patamar e sendo destaque em vendas. Não, 15 anos é mentira, mas eu cheguei nesse patamar em 6 anos. Simples assim. Você vai ter que pagar o preço. Quando você começa por baixo, olha só as vantagens. Você começa a ter autonomia, você começa a se desenvolver de forma muito rápida, porque é mais difícil para você se desenvolver. Então você aprende na prática, você não vai ter tempo de ficar se lamentando. É o recurso que você tem ali, é isso que você tem que usar. E quando você chega numa empresa maior, cara, você vai achar tudo muito fácil. Foi isso que aconteceu. Se você aprende numa empresa que não te dá tanto recurso, show, você vai aprender da melhor forma, que é executando, tomando porrada. E se quando você chega numa empresa que te dá tudo, pô, te dá iPhone, te dá iPad, te dá previdência, te dá bônus gatilho, te dá bônus retroativo, paga em dia, e pô, te dá um salário fixo do cacete, na hora que você menos espera, ela te dá uma convenção internacional, mano, fica tudo mais fácil, porém o começo não é fácil, de tudo. E uma analogia, eu sempre brinco aqui quando eu falo ladies and gentlemen, é porque imagina você para tirar um avião do chão, o que você precisa? Você vai precisar de movimentar ele, porque o avião, sei lá quantas toneladas que tem, não foi feito para voar aquela porra. Só que ele tem uma coisa chamada aerodinâmica. E para você tirar ele da inércia, você vai ter que colocar a força da turbina no máximo. Aí ele começa a andar devagarinho, vai andando devagarinho. Só que isso a gente chama de frequência e sequência. Quando você começa a ter frequência e sequência, você faz uma imersão, você vai começar a deslizar. Você não está voando ainda, só que você ainda não está vendo resultados, mas você está andando. E quando você entra numa velocidade ideal, a aerodinâmica vai te dar sustentação para você levantar. E você empina o bico. Aí você começa a subir. Só que você parar no meio do caminho, porque você não está vendo tanto resultado, o avião ele não se mantém. E você, mesmo depois que ele perdeu sustentação, não adianta você colocar força máxima, porque ele está sem a aerodinâmica e ele é muito pesado. Então não adianta você fazer só por fazer. Ah, eu vou me aplicar hoje a 3 posições, daqui 2 semanas eu me aplico mais uma, daqui 1 mês eu volto a procurar essa posição novamente. Cara, tem gente que uma pessoa mandou para mim, Alisson, eu já fiz 2, 3 treinamentos de formação para propagandista e eu não consigo. Aí a primeira coisa que eu pergunto, né? Quantas entrevistas você fez nesse mês? Tem 2 anos que eu estou tentando, eu fiz 2 entrevistas. 2 entrevistas nesse período. Aí eu falo, pô, a culpa é do treinamento que ela fez, gastou, sei lá, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais fazendo curso.
ou é a culpa da pessoa? Eu não conheço os cursos que ela não fez comigo. Só que a maioria das pessoas, eles vêm aqui para lamentar, porque eles seguem o fulano, segue o outro menino ali, segue ele não sei quem, e chega aqui para mim e começa a lamentar. Eu falei, cara, porra, foda-se, eu não quero saber que curso que você fez. O curso de todo mundo tem uma metodologia, todo mundo dá resultado, eu não tenho dúvidas. Só que você tem que estar muito bem alinhado com a mensagem da pessoa que está te colocando clareza. Ah, mas eu saio daqui, eu vou ver a live do outro. Porra, o problema é seu, cara. Só que quando você faz isso, todo mundo tem uma metodologia. Você está saindo da minha metodologia, você está saindo da metodologia do outro, você está saindo da metodologia do outro. Um manda colocar palavra-chave no LinkedIn, o outro manda tirar. Um manda você fazer contato com o gestor, o outro fala que você não tem que fazer isso. Aí você fica nessa. Tentativa e erro. Não funciona, mano. Então escreve uma coisa aí que eu vou te falar. Resultado vem antes de certificado. Resultado vem antes de certificado. Porra, não vai ser o treinamento que vai fazer você entrar na indústria. É o seu comportamento que vai fazer você entrar na indústria. Assim como na faculdade, tem um monte de gente que faz faculdade e não dá certo na vida. Aí vai pôr a culpa na faculdade. Põe a culpa no curso. Ah, o curso tal é uma bosta. Porra, não faz não. Cara, vencedores vencem em qualquer profissão. Para de dar desculpas, cacete. Ou você tem resultados, ou você tem desculpas. Nunca você vai ter os dois. Nunca você vai ter os dois. Então deixa eu acelerar aqui que já são quase 7 horas e meu pão de queijo tá no forno. Ó, então a primeira que eu já te falei, que não tem pílula mágica, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que começar por baixo, você tem que começar de alguma forma. Ah, mas eu tenho que pagar a conta, esse salário não é compatível com a... não é compatível com o meu padrão de vida, foda-se. Então a indústria talvez não seja para você, cara. Simples assim. Você não tá pagando preço. Você não tá pagando preço. Outra coisa, o processo de contratação mudou. Da minha época, cara, ninguém queria ser vendedor. Você pegava a posição de representante, ninguém entrava. Por quê? Porque todo mundo se sentia humilhado, porque não tinha benefício. Eu peguei uma posição que ninguém queria, nem eu queria. A pessoa insistiu muito comigo. Antigamente a gente buscava posição no jornal impresso, no caderno lá de anúncios, tinha vaga de empresa, de trabalho. Hoje você tem vaga de trabalho de uma caralhada de forma. Você tem vaga até aqui no Instagram, a empresa roda anúncio falando que está precisando de talento. Você tem LinkedIn, você tem um vagas.com, tem um Glassdoor, tem um Gup. Cara, você tem que dominar esse ecossistema, você tem que ser digital. E tem que começar agora. Sai dessa live, entra lá no seu LinkedIn, começa a fazer tudo certinho, faz com carinho. Faz pelo menos uma vez com carinho, porque daí você não vai precisar de repetir o processo. Faz uma vez bem feita, e daí você não vai precisar de repetir o processo. E vai lá no seu LinkedIn e já começa a aplicar o que eu estou te falando. Vai lá, olha se sua foto do perfil está compatível com uma posição na área executiva, na área de negócios. Tem gente que, acha que LinkedIn é como se fosse o Facebook, o Instagram, TikTok. O LinkedIn é o seu cartão de visitas, é o seu currículo digitalizado, é o seu currículo virtual. E se você puder, coloque ali resultados, peça, é para pedir mesmo, sem vergonha, peça recomendações de quem já trabalhou com você, de preferência para gestores. Se você não tiver gestores, peça para os clientes, que isso tudo vai formar o que a gente chama de prova social e vai facilitar a vida do recrutador. Vamos acelerar. Você tem que saber uma coisa, que existe uma zona, que eu não gosto de falar neófito. Neófito é uma palavra que eu não curto. Neófito é quem não tem experiência na indústria. Não sei quem inventou essa porra. Mas tem uma zona que é a zona
do neófito. Deixa eu pegar aqui. Tá até aqui no feed. Eu vou tirar aqui os comentários rapidamente. Tá vendo esse gráfico aqui embaixo? Tem o eixo Y e o eixo X. O Y está a experiência, o X é a sua idade. E o que acontece nesse gráfico aqui? A gente tem uma linha do tempo e conforme você vai avançando na sua profissão, você vai ganhando experiência. Vocês concordam comigo? E só que tem uma zona de contratação de pessoas que não têm experiência na indústria farmacêutica que vai até ali na posição de pleno. Então, se você é júnior, recém-formado da faculdade, você sai ali sem muita experiência. Então, você tem que se aplicar para essas posições. Se você tem já 25, 26 anos, talvez você pode buscar uma posição de pleno. Mas se você tem 26 até 35 anos, você vai ter que trabalhar nessa posição, porque daí você já tem uma experiência em alguma coisa. Não precisa ser necessariamente na indústria. E qual a variável que está no seu controle? É a variável do resultado. A única que depende de você é o resultado, porque o tempo você não controla. Você não consegue parar, você não consegue ter aquela máquina do tempo que você vai para o futuro, volta. Não dá, cara. O tempo você não recupera. Eu falei isso aqui ontem. E quem pegou já está na frente de muita gente. O tempo você não recupera. A variável que está no seu controle são os resultados. E você começa a dar resultados, você começa a ter retorno financeiro e você começa a ter o jogo do progresso mais rápido. Simples assim. Simples assim. Tá bom? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. E vamos lá. Vamos acabar essa porra. Voltar aqui os comentários. Você tem que saber que existe esse plano de carreira. Não adianta você se aplicar para uma posição de sênior sem ter experiência, cara. Seu perfil não vai ser compatível. Você talvez vai ficar no vácuo do processo. Você tem que começar a dar resultado desde agora, aonde que você esteja, porque isso vai te dar uma vantagem competitiva no processo seletivo. Vai te dar uma vantagem competitiva no processo seletivo. E uma vez que você sabe disso, que a variável resultado está no seu controle, você vai começar a trabalhar o que a gente chama da lei dos grandes números. Você vai fazer uma imersão. Você vai focar no que está no seu controle. Você vai se aplicar para 2 posições por dia, você vai abrir networking, conexão, você vai adicionar gestores no seu LinkedIn uma vez por dia, vai dar bom dia para o cara, vai mandar uma mensagem, vai fazer um elogio sincero, vai curtir uma foto do cara e vai ser interessante, não interesseiro. Isso está no seu controle. Você vai precisar fazer isso com frequência e sequência. Não tem erro, não tem pílula mágica, não tem caminho, não tem atalho, cacete. Uma coisa que elimina muito candidato também, não sei se eu falo, vocês querem que eu falo? Acho que eu não vou falar não. Melhor não. Tomar meu café que ele tá esfriando. Vou pro próximo. A Ingrid falou para eu falar, então tá bom. Muita coisa que neutraliza o candidato e ele nem sabe, cara. Neutraliza o candidato. Você nem sabe. É a parte de documentação. Se você tem uma CNH, Carteira Nacional de Habilitação, com pontuação, talvez você seja desclassificado. Ah, por quê? Porque o laboratório vai te dar um carro, ele vai te dar uma frota, ele vai te dar um carro zero, sedã, 2020, 2021, automático talvez. E ele falou, pô, não vou entregar esse carro na mão de uma pessoa que tenha uma direção muito agressiva, uma pessoa que
não respeita as leis de trânsito. A sua pontuação pode te eliminar. Pode te eliminar. O que mais? Diploma de graduação. Se você ainda não pediu, liga para a secretaria da sua universidade e pega essa porra. Você tem que ter isso em mãos. Porque muitas vezes, no processo, quando abre uma posição, sei lá, uma pessoa saiu, teve um desligamento e o gestor precisa preencher essa vaga. O que ele vai fazer? Ele vai começar a buscar talentos. E ele precisa preencher isso de forma rápida, porque o avião dele tá em velocidade de cruzeiro e ele não pode parar. E ele vai ligar, falou, pô, fulano, tudo bom? Tô com o seu currículo aqui e tal, gostei. Manda a documentação pra gente dar sequência aqui no processo. Aí você vai falar, ah, veja bem. Tá fora, cara. Tá fora. Tá fora. Alisson, você tá sendo muito rigoroso. Não sou eu, cacete. Eu tô te falando o que funciona, porra. Neguinho não vai te falar isso. E outra coisa que pode ser até, na sua visão, preconceituosa, é você ter o nome com restrição. Os laboratórios, eles não vão te falar, mas eles não contratam pessoas com nome com restrição, com nome sujo. Não reclama comigo, cara. Eu tô aqui para te mandar a real. Tô te falando o que acontece. Eu tenho 15 anos nessa porra. Já deu para aprender, dá para rir, chorar. Se você puder, negocie, pegue dinheiro emprestado, mas evite nome com restrição. Ah, como que eu vou limpar meu nome se o laboratório tal? Pô, aí você tem que dar seus pulos, meu parceiro. Mais uma vez, hoje tem muito acesso, dá para você empreender, dá para você fazer um monte de coisa até você conseguir essa posição. Vamos lá. Você tem que abrir relacionamento com o gestor, já falei, e capacitação. Você tem que se desenvolver, você tem que criar um novo ecossistema, porque se você fizer o mesmo que todo mundo faz, isso aqui que você está fazendo é o básico. Você tem que buscar informação, você tem que dominar outras habilidades. Você tem que ser competitivo, cara. Alisson, me dá uma dica. Eu te dou uma dica. Está muito em alta na indústria farmacêutica é a parte de genética. Muito em alta. Se você domina um pouquinho essa parte de genética, você já é bem competitivo. Que é uma tendência. O que mais que está em alta? A parte de tecnologia. A parte de BI, de Business Intelligence. Big Data. Ferramentas de software. Você ser um gestor hoje mediano, você tem que dominar ferramentas de inteligência de mercado. Tá bom? Vamos acelerar. Você tem que ter essa habilidade de aprender coisas novas todos os dias. E se você tem experiência comercial, eu recomendo que, se for possível, você faça um MBA. Comece um MBA. Ah, mas eu tô sem recurso. Cara, começa, que dependendo, se você for efetivado, o laboratório pode patrocinar esse MBA para você. Seria massa, né? Imagina. E no MBA, eu recomendo que você faça uma instituição top. Não faça numa instituição meia boca. O MBA tem que ser uma instituição top. Top mesmo. Ah, mas é muito caro, Alisson. Pô, cara, faz um esforço, mano, que isso vai fazer toda a diferença. Para mim fez. Me abriu uma visão que eu jamais imaginaria. Tanto é que depois que eu fiz o meu MBA, eu era o mais novo da turma, porque eu comecei muito novo na área comercial. Depois que eu fiz o meu MBA, fui para os Estados Unidos, para Ohio, sozinho. Falei, cara, eu vou me desenvolver mais. E hoje eu estou terminando um mestrado na Flórida em administração de empresas de neuromarketing. E eu vejo que é muito pouco ainda. Porque eu preciso me desenvolver. E eu estou pagando o preço. Quando eu acordo 5 horas da manhã, 5h15, nesse frio, porra,
Não vou falar que eu saio da cama vibrando, não, cara. Mas eu tô pagando preço, porra. Eu sei aonde que eu quero chegar. Na boa. Eu sei. Eu sei que depende exclusivamente de mim. E para finalizar, Alisson, você falou um monte de coisa aí, mas eu não estou disposto a passar por isso não. Eu quero uma coisa que esteja no meu controle, uma coisa que eu tenha resultados imediatos. E eu vou te falar aqui agora. Essa última que eu vou te falar é que se eu fosse começar hoje, seria a minha primeira opção. Seria a minha primeira opção. Qual seria, Alisson? Fala aí. Porra, não sei se eu falo, vocês estão muito devagar, ninguém tá dando nem coração nessa live. Todo mundo com preguiça ainda. 7 horas a gente acaba aqui, hein? 7 horas a gente acaba. O que está no seu controle hoje para você ter resultados imediatos é você ser um empresário da indústria farmacêutica. A CIMED, cara, sem demagogia nenhuma, para mim é uma empresa que realmente eu me inspiro na liderança deles, eu vejo que é uma governança muito séria. Eu conheço o grupo, então eu conheço o modelo de vendas e hoje a CIMED, além de ela ter a força dela de vendas direta, ela tem um monte de sócio. O que é isso, Alisson? Sócio são os representantes da CIMED. E eles têm uma pegada, faca no dente. E a CIMED está muito forte nessa parte de OTC. O que é OTC? São medicamentos que não precisam de prescrições. Então você não precisa lá de ficar visitando o médico. Você já vai direto na drogaria e abre relacionamento com o farmacêutico, com o dono da drogaria. E eu vou te falar que tem distribuidor, tem rede que movimenta milhões e milhões, mais do que um próprio laboratório por mês, cacete. Vocês não têm ideia do volume de negócios dessas redes. E se você conseguir penetração, cara, você muda de vida, você vai para outro patamar. Você vai para outro patamar. E um mercado que está muito em alta é esse mercado de OTC, de polivitamínicos, de prevenção. É um mercado que eu tô cansado de falar e eu já estou olhando para esse mercado. E se tudo der certo, eu vou ter a minha própria marca em pouco tempo, que é esse mercado de prevenção. Tá muito claro para mim, cara. Não tem outra coisa. Prevenir é o melhor remédio. Se você soubesse disso, você já estaria dando seus pulos. Pessoal, fez sentido para você tudo isso? Na boa. Escreve aí. Fez sentido para você tudo isso? Se fez sentido, escreve aí. E eu vou deixar aqui, ó. Fez sentido para você? Tem um post desse aqui no meu feed. Comenta lá que fez sentido para você. Procura esse post aqui, ó. Como entrar na indústria sem experiência. Deixa lá seu comentário. Deixa lá seu comentário que eu quero saber o que você aprendeu e se você vai executar. Principalmente, sai daqui e começa a executar. Senão não adianta nada. Eu perdi o meu tempo e você perdeu o seu. O meu não, né? Que essa live aqui eu mando ela pro YouTube e fica salva lá o resto da vida. Você perdeu o seu tempo aqui. Então, executa. Começa a executar agora. Beleza, pessoal? Então, tá tudo certo. Para quem ainda não se inscreveu, vai lá pro nosso Instagram e se inscreva no nosso YouTube também. Beleza, pessoal? Muito obrigado. 7 horas. Valeu, Wellington. Tamo junto. Obrigado, Ingrid. O Farma Vendedor. Cara, aí sim, esse nome aqui é bom, hein? Farma Vendedor. Esse cara é bom, é brabo. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu. Tamo junto. E eu vou soltar pressão em vocês aqui. Quem aguentar vai
vai chegar em outro patamar e que não aguentar, infelizmente, isso aqui não é pra você. Valeu? 7 horas, meu pão de queijo tá lá. Obrigado. Amanhã a gente tá de volta. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.